Você tem certeza de que está sendo corajoso? Ou será que você só está fugindo de si mesmo? Talvez você ache que é forte porque enfrenta problemas no trabalho. Talvez você se sinta valente porque corre atrás dos seus sonhos. Mas existe uma covardia que é muito mais perigosa. Uma covardia que se veste de prudência, que se camufla de maturidade. Uma covardia que você carrega no peito todos os dias e nem percebe. É a covardia silenciosa. É a covardia de quem foge da própria verdade. Quantas vezes você já mentiu para si mesmo para evitar um desconforto? Quantas vezes você já ajustou a sua história para não enfrentar a dor de admitir que falhou? Quantas vezes você já se escondeu atrás de uma escolha que parecia prudente, mas que no fundo era apenas medo de sustentar a verdade? Essa é a covardia mais comum e mais mortal. A de quem negocia a verdade para manter a paz superficial. Immanuel Kant chamaria isso de fraqueza moral. Porque para Kant, você não pode viver mudando seus princípios como quem troca de roupa. Você não pode viver escolhendo a verdade de acordo com a plateia. Você precisa viver baseado em princípios universais, princípios que você aceitaria como regra para toda a humanidade. Quando você mente, omite ou se cala diante da verdade, você não está sendo diplomático, você está sendo covarde. Você está fugindo do seu dever moral. E Kant nos confronta exatamente aqui. A verdade não é opcional. A verdade é um dever incondicional. Mesmo quando ela dói, mesmo quando ela te coloca contra todos, quantas vezes você já disse para si mesmo? É só para evitar problemas? Quantas vezes você já pensou? É só para manter a paz? Quantas vezes você já justificou? Ninguém precisa saber disso. Kant diria: você está se enganando. Você está sendo covarde. E o pior é que essa covardia não se manifesta só nos grandes momentos. Ela aparece nas pequenas decisões diárias. Quando você escolhe uma resposta conveniente, mas falsa. Quando você evita uma conversa difícil. Quando você adota um discurso que você mesmo não acredita. Quando você se cala para não perder um amigo. Quando você concorda com um que fere a sua consciência só para ser aceito. A covardia mora no detalhe. E Jesus já havia nos alertado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Mas será que nós queremos mesmo essa liberdade? Porque a verdade liberta, sim. Mas primeiro, ela destrói as máscaras. Primeiro, ela arranca as zonas de conforto. Primeiro, ela expõe o que você tentou esconder. E a maioria de nós prefere viver em prisões elegantes do que enfrentar a dor de ser livre. A verdade é um lugar onde poucos querem habitar. Porque ela exige coragem, ela exige postura, ela exige que você esteja disposto a perder coisas. Ela exige que você fique de pé quando todos estão sentados. Ela exige que você fale quando todos estão calados. Ela exige que você carregue o peso de ser honesto, mesmo quando mentir seria mais fácil. Kant diria que a sua dignidade não pode ser sustentada por desculpas, que o valor da sua vida está na firmeza com que você sustenta os seus princípios. Não quando é conveniente, mas principalmente quando é difícil. E você, está sustentando a sua verdade ou está escolhendo a covardia confortável? A covardia não está apenas em fugir da luta, está em fugir da verdade. A covardia não está apenas em evitar um confronto externo, está em evitar o confronto interno. Aquele que acontece quando você para de se enganar. Você pode parecer forte para o mundo inteiro, mas se você foge da sua própria verdade, você está se destruindo por dentro. Quantas vezes você já mentiu para manter um relacionamento? Quantas vezes você já mentiu para proteger sua imagem? Quantas vezes você já mentiu para se sentir seguro? E o que restou de você depois disso? Você pode ter ganhado elogios, você pode ter mantido a paz, você pode ter segurado as aparências, mas no fundo sabe que perdeu um pedaço de si mesmo. A mentira pode parecer uma ponte para o conforto, mas na verdade, ela é uma porta para a prisão. Kant diria que todo ato seu precisa poder ser transformado em lei universal. E agora me responda, você gostaria de viver num mundo onde todos mentem para manter a paz? Você gostaria de viver num mundo onde todos escolhem se calar diante da verdade para evitar conflitos? Se a sua resposta for não, então a sua mentira nunca pode ser justificada, porque ela destrói o princípio que sustenta a convivência humana. Sua covardia moral é um ataque direto ao alicerce da verdade. E o que você constrói sobre um alicerce destruído sempre desaba. Talvez hoje você precise fazer a escolha que já deveria ter feito há muito tempo, a escolha de ser honesto consigo mesmo, a escolha de enfrentar as verdades que você esconde, a escolha de parar de negociar com a própria consciência. Talvez, hoje você precise admitir que por trás de muitas das suas boas intenções, existe apenas medo. E se você sente que precisa começar essa jornada de coragem, escreve aqui nos comentários: eu escolho a verdade. Me conta se você já se pegou fugindo da verdade para não enfrentar as consequências. Se inscreve no canal e continua comigo, porque nós vamos caminhar juntos nesse caminho de coragem, de verdade e de reconstrução.
Mas talvez a pior forma de covardia não seja quando você mente. Talvez a pior forma de covardia seja quando você sabe o que é certo e simplesmente escolhe não fazer. Porque saber o certo e se omitir é traição. Traição contra você. Traição contra quem acreditava na sua postura. Traição contra os princípios que deveriam te guiar. Immanuel Kant diria que o esclarecimento menos a saída da minoridade moral. Menos começa quando você tem coragem de usar a sua própria razão, sem depender da autorização dos outros. O problema é que muitas vezes você já sabe exatamente o que precisa ser feito. Você só está esperando que alguém te libere da responsabilidade. Você só está esperando que alguém te diga que está tudo bem não agir. Mas não está. Não está tudo bem saber a verdade e calar. Não está tudo bem enxergar a injustiça e virar o rosto. Não está tudo bem assistir alguém ser esmagado e continuar parado. Você se engana quando acha que covardia é apenas se esconder. Covardia também é se calar quando sua voz pode mudar alguma coisa. Quando você sabe o que é certo e escolhe não fazer. Você está dizendo para o mundo: a minha paz vale mais do que a justiça. A minha zona de conforto vale mais do que a verdade. Kant ensinaria que a moralidade não aceita desculpas, que agir conforme o dever não depende do resultado nem das consequências. Você deve agir porque é certo. E ponto. Mesmo que ninguém te aplauda, mesmo que ninguém te agradeça, mesmo que você perca ao fazer o bem, a Bíblia confirma isso de forma brutal. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4:17. Saber e não agir é o pecado da omissão. E talvez seja esse o maior vício da nossa geração. Gente que enxerga o que está errado, mas se esconde atrás de desculpas. Talvez você já tenha se calado diante de uma injustiça porque não queria se indispor. Talvez você já tenha deixado uma mentira correr porque não queria perder seu lugar. Talvez você já tenha fechado os olhos porque abrir significava entrar na batalha. E você pode até convencer todo mundo de que foi prudência, mas você sabe que foi covardia. Você pode até repetir para si mesmo que fez o que era melhor, mas você sabe que fez o que era mais fácil. Quantas vezes você já se escondeu atrás da desculpa? Isso não é problema meu. Quantas vezes você já se encostou na falsa neutralidade para escapar da responsabilidade de agir? Kant não aceitaria esse discurso. Ele nos ensinou que a razão prática exige postura, que a ética não é uma opção social, é um dever moral. E esse dever é inegociável. Não depende de você ganhar ou perder. Não depende de te trazer benefício. Você precisa agir de forma que aquilo que você faz possa ser uma regra para todos. E me diz, você gostaria de viver num mundo onde todos enxergam o certo, mas ninguém faz nada? Você suportaria viver num lugar onde todos conhecem o bem, mas escolhem a omissão? Se a sua resposta for não, você já tem a resposta sobre o que deve fazer. A sua omissão valida a injustiça. O seu silêncio perpetua a mentira. A sua covardia sustenta a hipocrisia. E não é porque você não criou o problema que você pode ignorá-lo. Não é porque você não começou a injustiça que você pode assisti-la em paz. Não, pork. Você não é o autor da mentira que você tem o direito de sustentá-la com o seu silêncio. Quando você vê e não age, você participa. Quando você sabe e não confronta, você coopera. É duro ouvir isso, mas é verdade. Talvez o motivo pelo qual você não sente paz não é porque você fez algo errado, mas porque você não teve coragem de fazer o que era certo. Talvez a sua dor não venha da culpa de agir mal, mas da culpa de não ter agido bem. E a omissão vai te corroendo aos poucos. Primeiro você acha que está se protegendo. Percebe que está se traindo. Quantos de nós estamos vivendo essa covardia? Quantos estão assistindo mentiras ganharem espaço porque é mais fácil não se envolver? Quantos estão fingindo não ver, só para não precisar enfrentar? Você pode até convencer o mundo de que não é problema seu, mas você nunca vai convencer a sua consciência. Ela sabe o que você viu, ela sabe o que você ouviu, ela sabe o que você poderia ter feito. E a sua omissão pesa. Ela pesa nos seus silêncios, ela pesa nos seus olhares desviados, ela pesa no vazio que você sente quando deita a cabeça no travesseiro. Kant te chamaria à responsabilidade, te chamaria a agir, mesmo que custe, mesmo que doa, mesmo que te isole, porque a dignidade não nasce da neutralidade. A dignidade nasce quando você faz o que é certo, mesmo que esteja sozinho. Não espere que o mundo te libere. Não espere que os outros te apoiem. Não espere que alguém te diga que é sua responsabilidade. Se você viu, é seu dever. E talvez hoje seja o dia em que você precise tomar essa decisão. Parar de esperar que alguém resolva o que você já sabe que precisa resolver. Parar de se esconder atrás da desculpa de que não é comigo. Parar de fingir que não enxerga. Talvez você precise se levantar e fazer o que é certo, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém te agradeça, mesmo que ninguém te aplauda,
porque, no fim das contas, a única plateia que importa é a sua consciência. E a consciência não se cala. E se isso tá te confrontando, comenta aqui. Eu escolho agir pela verdade. Vamos continuar caminhando juntos, porque quem vive pela verdade não vive confortável, mas vive inteiro. Mas existe uma covardia ainda mais traiçoeira. É a covardia que não tem nada a ver com medo de confronto. É a covardia de quem se adapta para ser aceito. É a covardia de quem está disposto a vender a verdade, desde que o preço seja a aprovação dos outros. Quantas vezes você já escondeu quem você realmente é, só para continuar pertencendo a um grupo? Quantas vezes você já ajustou o que pensa, só para caber no discurso da maioria? Quantas vezes você já se curvou, não porque acreditava, mas porque não queria perder o lugar que te deram? A covardia às vezes vem disfarçada de sociabilidade, mas no fundo é só medo de ficar só. É o medo de ser rejeitado. É o medo de perder os aplausos. É o medo de andar sem plateia. E quando esse medo te governa, você começa a fazer concessões. Você começa a relativizar a verdade. Você começa a aceitar o que te fere, só para não desagradar quem te cerca. Você começa a vestir máscaras que você mesmo sabe que não te representam mais. Immanuel Kant seria implacável com você. Nespon. Ele nos ensinaria que a verdade nunca pode ser moldada para se encaixar no grupo. A verdade é absoluta. Ela é o que é, independentemente de quem te aplaude ou te abandona. E quando você vende a verdade para comprar aceitação, você não está apenas traindo um princípio, você está traindo a si mesmo. A Bíblia também nos confronta aqui. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Se a sua busca é ser amado por todos, você vai precisar mentir. Se o seu objetivo é manter todo mundo feliz com você, você vai precisar se trair. Se o seu sonho é caber em todos os grupos, você vai precisar negociar a sua verdade. E é aqui que muitas pessoas perdem a alma tentando ganhar o mundo. E elas se moldam, elas se silenciam, elas se adaptam, elas se tornam versões genéricas de si mesmas, porque o preço da aceitação é a renúncia da autenticidade. Quantas vezes você já se sentiu sufocado em um ambiente porque não podia mais ser você? Quantas vezes você já percebeu que precisava continuar sustentando a mentira só para não perder o lugar? Quantas vezes você já engoliu palavras que poderiam ter te libertado, só porque tinha medo de ser o diferente? O problema é que quanto mais você busca a aprovação dos outros, mais você se distancia de quem você realmente é. E quando você finalmente percebe, já está vivendo uma vida que não te pertence mais. Já está cercado de pessoas que não te conhecem de verdade. Já está sustentando um personagem que nunca foi você. A Bíblia é clara. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vive para agradar a Deus, ou você vive para agradar as pessoas e conte-te-diria. Você não pode ser livre se está acorrentado ao desejo de ser aceito. Liberdade verdadeira nasce quando você decide que prefere a solidão à hipocrisia. Quando você decide que prefere perder o lugar do que perder a sua consciência. Quando você entende que viver sem máscaras pode custar tudo menos, mas ainda assim, vale a pena. Coragem de viver a verdade não te garante palcos. Ela te garante paz. A paz de olhar no espelho e não precisar desviar os olhos. A paz de falar e saber que suas palavras não são emprestadas. A paz de pertencer a si mesmo, mesmo que ninguém mais te reconheça. E talvez hoje você esteja percebendo que já passou tempo demais se vendendo, que já cedeu espaço demais para ser aceito, que já segurou uma máscara por tanto tempo que ela começou a colar no seu rosto. Talvez hoje você sinta que é hora de largar. Largar os personagens, largar as amizades que só existem porque você mente, largar os grupos que só te aceitam porque você finge, largar as palavras que só saem da sua boca porque você tem medo de ficar só. Porque é melhor ser rejeitado por quem você é, do que amado por quem você nunca foi. Kant nos ensinaria que o valor da vida está em agir de acordo com a própria consciência, menos mesmo que isso te custe tudo. E você? O que você tem negociado para ser aceito? O que você tem calado para manter um lugar? O que você tem fingido para evitar a rejeição? Será que vale a pena? Será que vale carregar uma aprovação que te cobra a própria verdade? Será que vale viver rodeado de gente que não conhece quem você é de verdade? Será que vale sustentar um personagem para continuar sendo aplaudido? A verdade pode te deixar só, mas a mentira te destrói por dentro. A verdade pode te custar lugares, mas a mentira te custa paz. E se você sente que é hora de fazer essa escolha, comenta aqui. Prefiro perder o mundo a perder a verdade. Se inscreve no canal e continua caminhando comigo. Porque quem escolhe a verdade pode até perder tudo, mas nunca perde a si mesmo. Chegou a hora de falar da coragem que reconstrói. A coragem rara.
A coragem que não se aprende nos discursos. A coragem que nasce quando você decide viver sem máscaras. Custe o que custar. Immanuel Kant nos ensinou que a dignidade de um ser humano está em agir por dever e não por interesse. Você não sustenta a verdade porque ela te traz benefícios. Você sustenta a verdade porque ela é certa. E aqui está o ponto que mais confronta. Sustentar a verdade não te garante aplausos. Sustentar a verdade pode te custar amigos, status, oportunidades e até relacionamentos. Sustentar a verdade pode te deixar só. Mas sustentar a verdade é o que te mantém inteiro. É o que te salva de viver um teatro. A Bíblia nos ensina com clareza: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Não existe meio termo. Não existe quase verdade. Não existe omissão confortável. A coragem que Kant nos chama a ter é a coragem de sustentar a verdade, mesmo quando ela te coloca no lado oposto do mundo. É a coragem de carregar o peso de ser quem você realmente é, sem se adaptar para caber, sem mentir para manter, sem se calar para conservar. Mas por que essa coragem é tão difícil? Porque o preço é alto. Quando você decide viver pela verdade, você começa a perder as plateias que se encantaram pelo personagem. Você começa a perder as portas que só estavam abertas para a sua versão moldada. Você começa a perder o conforto das mentiras coletivas. E de repente você percebe que sustentar a verdade pode te deixar sozinho. Mas você também percebe que é ali, na solidão da honestidade, que você reencontra você mesmo, porque você pode perder as pessoas, você pode perder os palcos, você pode perder os convites. Mas se você perder a si mesmo, você perdeu tudo. A verdade pode te deixar só, mas a mentira te deixa vazio. E você precisa decidir o que é mais insuportável. A dor de ser rejeitado por quem você é, ou a dor de ser amado por quem você nunca foi. Quando você começa a viver sem máscaras, o mundo pode se afastar, mas a sua consciência vai começar a te abraçar. Quando você começa a viver sem negociar a verdade, os lugares podem se fechar, mas o seu espírito vai começar a respirar. Quando você começa a sustentar a verdade, a solidão pode te visitar, mas a paz vai morar em você. Immanuel Kant nos ensinaria que o valor da sua vida está em viver segundo princípios que você aceitaria que todos vivessem. Você gostaria de viver num mundo onde todos mentem para sobreviver? Gostaria de viver num mundo onde todos se calam para manter a paz? Você gostaria de viver num mundo onde todos negociam a verdade para serem aceitos? Se a resposta for não, então a verdade não é negociável. O mundo pode te chamar de radical. O mundo pode te chamar de intransigente. O mundo pode te chamar de difícil, mas a sua consciência vai te chamar de livre, porque a liberdade verdadeira começa quando você não precisa mais mentir para manter o que tem. A liberdade verdadeira começa quando você pode sustentar um olhar firme, porque não está escondendo nada. A liberdade verdadeira começa quando você prefere perder tudo a perder a si mesmo. E talvez hoje seja o dia em que você precisa escolher. Você vai continuar negociando a verdade para ser aceito? Você vai continuar se omitindo para manter a paz? Você vai continuar vivendo um personagem para caber nos grupos? Ou você vai sustentar a verdade mesmo que te custe tudo? Você não precisa ser perfeito. Você não precisa acertar sempre. Mas você precisa ter coragem de ser honesto. A coragem não é sobre nunca cair. A coragem é sobre nunca vender a alma para ficar de pé. A coragem é sobre nunca mentir para manter o lugar. A coragem é sobre nunca se calar quando a verdade precisa ser dita. E quando você decidir viver assim, talvez o mundo te rejeite, mas a sua consciência vai começar a te aplaudir. E esse é o aplauso que realmente importa. Se você sente que essa é a sua hora, escreve aqui nos comentários: eu estou pronto para sustentar a verdade, mesmo que me custe tudo. Eu quero caminhar com você. Quero te lembrar que quem vive pela verdade pode até perder a companhia dos homens, mas nunca perde a companhia de Deus. Se inscreve no canal, ativa as notificações e continua caminhando comigo. Aqui, nós escolhemos a verdade mesmo quando ela custa caro, mesmo quando ela nos deixa só, porque a verdade não se negocia. Eu te encontro no próximo vídeo.